tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de março de 2013, sábado. O verbete é de número 2612. Ele tem 4 páginas, 46 logias e 12 máximos. Agora, o tema é desrepressão docente. A especialidade é parapedagogia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o professor Gabriel, que está ali muito bem assessorado hoje. Definição. A desrepressão docente é o ato ou efeito de com sim homem ou mulher, na condição de professor ou professora de conscienciologia, eliminar medos, inseguranças, melindres ou autocensuras em sala de aula ou nos contextos interassistenciais, visando qualificar atares. O holopensene pessoal assistencial, o holopensene grupal tarístico, o holopensene da autorreflexão crítica docente, a condição auto- e heteroassistencial da autodesrepressão generalizada relativa ao nível evolutivo do ou da professora ou professor, o abertismo tarístico, a flexibilidade assistencial, a autoconfiança pedagógica, a autoaceitação docente, a desmistificação da docência, a admissão do próprio poder consciencial, a conscientização da autocensura pedagógica, a checagem do percentual da autoabsorção das coibições sociais. Agora, a projeção lúcida enquanto ferramenta evolutiva, proporcionando a prática multidimensional para o docente. A vivência do estado vibracional profilático. A afinização com a equipex de amparadores de função. A paravisitação a cursos intermissivos. O parapsiquismo enquanto potencializador assistencial. A condição de consim-cobaia multidimensional, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, os parafatos da parapedagogia. Agora, nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Antidoutrinação, aula de conscienciologia, aula terapêutica, autorreflexão na docência conscienciológica e exposição pública. Frase enfática. A desrepressão no processo docente é fundamental para a mudança de patamar evolutivo do ou da intermissivista, aumentando a conexão com a equipex e o nível de interassistência tarística. Você, na qualidade de docente cosmoético ou docente cosmoética, apresenta algum tipo de repressão em sala de aula? O quanto você mantém de desinibição cosmoética nas relações interassistenciais? A filmografia tem uma fonte filmográfica. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Autoconfiança, autoassistência, autoexposição, autocensura, intimidação. Preparação, destemor, desafio, descompressão, desconforto. Desinibição, reeducação, jejunice, autoenfrentamento, autodescondicionamento, ressex, criticofobia, taristicologia, parapedagogia e comunicologia. O verbete hoje do dicionário é contingenciologia, são 2 páginas, e o argumento é holopensenológico, ele tem cerca de 50 itens mais chamativos. Agora, para o professor Gabriel, na fatologia, página 24, terceira linha, poderia expandir o tema da desmistificação da docência? Quais mitos existem em relação à docência? Então, boa tarde a todos. Nesse caso aqui da desmistificação, eu quis trazer o processo daquela pessoa que já tem experiência com voluntariado, já tem as suas experiências pessoais, e ela acha que é um mito, que é algo que só outras pessoas que têm mais experiência que podem
que podem estar na docência, né? Então, no caso, eu quis trazer essa questão, que no seu atual nível evolutivo, você já pode estar passando aquele conhecimento, né? Essa troca. Na parafatologia, página 24, terceira linha, de que modo podemos otimizar a paravisitação a cursos intermissivos? Isso foi uma experiência que eu tive, foi em 2009, antes de acessar as ideias da Conscienciologia, que eu tive uma projeção, que eu tive essa experiência, né, e eu coloquei como hipótese essa paravisitação ao curso intermissivo. Então, o que aconteceu? Tinha todo um ambiente criado lá, e estava tendo uma aula sobre a influência das mídias sociais nas nossas relações. Então, aquele aprofundou bastante assim, aqueles processos que eu consegui ajudar, enfim, e consegui ter esse... E por isso eu coloquei como, nessa questão da paravisitação, cursos intermissivos, coloquei como hipótese de eu ter visitado um curso intermissivo. Em Paradoxologia, página 26, poderia detalhar o paradoxo do saldo autoevolutivo ser fundamentado no saldo evolutivo dos assistidos. A FEP deles influi na nossa FEP? Essa é uma questão interessante que eu trouxe, com relação assim, a gente, no caso você vai dar aula, você vai lá expor e você acha que está super bem, está dando aula, está, enfim, fazendo todo o processo, e aí você traz aquele, não, mas eu já dei aula, eu já fiz isso, já fiz aquilo, fiz um monte de coisa. Aí traz a questão da autorreflexão. Mas como é que foi a sua aula? Você potencializou a questão da assistência do melhor nível que você poderia? Então é isso aí que não é só o processo de você dar aula, de você estar ali dando aula, e sim você abranger essa questão, né? E vem também a questão da pré-intermissiologia, que você vai ser um líder. Então você, nada mais é na posição de líder, você está criando, está passando ferramentas para essas consciências serem líderes também. Então, para elas conseguirem abranger mais gente. Então, isso aí é importante a gente estar lúcido, que tipo de informação a gente passa, como é que a gente vê essa questão, né? Então, vem a questão da autorreflexão. No DAC, página 50, tecnologia, de que modo manter a técnica do estoque regulador de ouvintes nos momentos mais críticos? Não, o problema todo é o seguinte, olha, é bom você examinar o que eu quero dizer com toque ou a técnica do estoque regulador de ouvintes. É o seguinte, é quando você está no lugar em que o ambiente, por exemplo, aquele recinto, a sala de convenções, ela não aguenta aquele monte de gente. Tem gente saltando pelo ladrão. Então, nessa hora, você começa a falar de assuntos mais críticos, que mexe J. Cristo, processo de problema, por exemplo, de crendice, o problema aquilo lá, ó, que é o processo da descrenciologia. Então, com isso, algumas pessoas se sentem feridas dentro daquilo que elas têm, e elas deixam o recinto, alivia o ambiente todo, fica mais fácil você expor o pensamento. Outra coisa, quase sempre isso ocorre quando tem um assunto muito sério naquilo que a pessoa vai expor, seja numa palestra pública, uma conferência, um curso. Isso acontece muito. Agora, aqui então a pessoa ainda pergunta, poderia ensinar alguma técnica para dinamizar os assuntos a serem dissertados? Pois no momento da pressão holopensênica, criar rapport com eles exige alto esforço e força de vontade. Várias vezes caímos e não otimizamos o necessário. Alguma sugestão? Não, o caso aí é o seguinte, a hora que você for falar, é preciso de ver o seu público-alvo. Qual é a audiência, qual a plateia, quem é que vai escutar você? Para que essa interlocução entre o professor e os alunos possa se dar de uma maneira mais ágil, dentro de uma fluência e, vamos dizer, dentro de uma correção com equilíbrio maior. Agora, o ideal no caso desse é o seguinte, você chega primeiro no ambiente, seja a primeira pessoa a entrar, e começa a exteriorizar a energia e roda todo o ambiente para ver onde é que é melhor. E mesmo se você tiver muito espaço para poder falar, você escolhe naquele espaço onde é o foco de maior força.
Isso é que nós chamamos que é o local de autodefesa energética da pessoa. Então, isso aí pode ajudar muito. Você vai ter inspiração dos amparadores para fazer isso. Agora, ainda no DAC, página 50, holopensenologia, última linha, poderia expandir o conceito das formas holopensênicas na teática diária? O caso todo é o seguinte: forma, geralmente, é a pessoa observar se ela, antes dessa vida, ela esteve naquele lugar, ou trabalhou naquela cidade ou localidade. Isso aí cria uma forma holopensênica que a pessoa pode tirar partido, porque ali dentro daquilo, se ela tem uma raiz mais profunda com aquele ambiente, aquele cenário, aquela atmosfera, ela vai dominar os processos de energia com mais facilidade. Isso, inclusive, vamos dizer, fica assim potencializado ainda mais se a pessoa for ectoplasta. Aí a coisa aumenta mais ainda, é impressionante. Agora, nós temos aqui, no DAC, na página 51, Evoluciologia, poderia explicá-lo todo. O caso todo é o seguinte: a consinhoma mulher, evolutivamente mais fascinante, não é a que atrai pelo instinto e a formosura somática, e sim a que faz pensionizar pela estrutura mental somática. Então, veja, se você já pode ver uma pessoa pelo holossoma dela, isso ajuda você a caracterizar, identificar as pessoas melhores. Agora, veja bem, há pessoas que são bonitas e, ao mesmo tempo, têm uma estrutura mental somática maior. Aí junta a fome com a vontade de comer. A força presencial dessa pessoa, ela domina o ambiente. Quase sempre é aquele figurante que rouba o papel do mocinho, ou aquela figurante que rouba o papel da mocinha do filme, porque ela tem mais força presencial. Outra coisa, às vezes a pessoa não precisa de ser assim, aquela espetacularidade de formosura na rua que fecha o comércio. Não, mas é que a energia é tanta, você sabe, uma pessoa que tem muita energia pode ser feia que ela fica bonita. É por isso que é que eu falo, e aquele negócio que o povo me agradece, que a técnica da TENEPS faz isso. Então aquela pessoa que era invicta, que estava encalhada, entende? Começa a fazer TENEPS, daí a pouco vem os pretendentes querendo casar com ela, quer todo fazer a dupla evolutiva, esse negócio todo. Já teve gente que mandou presente para mim. Depois que casou, mandou presente para mim. Olha, é você é o criador da TENEPS. Isso aí, você é o Santo Antônio das pobres coitadas invictas. Agora, veja, isso tudo é chamado, mas olha, não tem nada que ver, o processo é energia. Se a pessoa começa a melhorar a energia, o problema dela em contato com os outros aumenta a interação. Ela fica aglutinadora, ela então atrai, entende? Então, o processo todo da força presencial aumenta, a pessoa melhora. Agora, aqui eu ainda falo, tal pensene exige profundas e prolongadas reflexões para aquilatarmos racionalmente o que fazemos quanto à evolução consciencial. A genialidade, infradotalidade, a excentricidade, teratologia, mania, loucura e criminalidade são alterações fisiológicas e antifisiológicas, cosmoéticas e anticosmoéticas, de estágios evolutivos e regressivos do princípio consciencial. A tendência cosmoética é repudiar amanhã muitas reações consideradas aceitáveis hoje, segundo a marcha da carruagem da evolução. Então, o problema nosso é o seguinte: quanto mais nós observarmos a nossa situação, melhor será. Esse é que é o caminho. Mas a gente tem que ver isso tudo com detalhes agora, hoje, no dia a dia da gente. Eu quero chamar a atenção que nesse verbete da contingenciologia aqui, na parte do enunciado, está faltando a palavra lugar. Aqui é o seguinte: a pessoa somente permanece em determinado lugar porque tem afinidade em função da criação das formas holopensênicas. É lugar. A palavra lugar faltou aí. Agora, para o nosso professor, em Parafatologia, página 24, quinta linha, poderia expandir os parafatos da parapedagogia?
Bom, essa questão dos parafatos é que quando você está dando uma aula de conscienciologia, não é só o fato dali da turma intrafísica que está ali. Então, tem um monte de consciex que esses alunos trouxeram e podem ocorrer, se você utilizar o parapsiquismo, conseguir fazer um acompanhamento mais aprofundado com a equipe de amparo, você conseguir perceber algumas nuances, alguns processos que estão acontecendo na sala, que pode ser fundamental para você fazer uma assistência com maior alto nível, né, nessa questão aí que eu trago a questão dos parafatos, que é a visão multidimensional do processo. Né. Eu agora vou entregar o professor Gabriel ao professor Arlindo. Na fatologia, quarta linha, se podia explicar, por favor, a conscientização da autocensura pedagógica. Tá. Nesse caso, assim, a gente, vem aquela questão da autoconfiança mesmo, né? O quanto que você se sente censurado ou por outras pessoas, o quanto que você acha que não é capaz de alguma coisa. Então, você assumir essa questão da autoconfiança consciencial para colocar esse objetivo de fazer assistência, né? Que não é para eliminar todo tipo de ego, enfim, e você está ali realmente como uma mini peça para poder potencializar esse processo assistencial. Então, essa questão da autocensura é isso. É você, pela sua autopesquisa, começar a identificar o quanto você tem esse processo de ser censurado, né? Quanto você... Porque, às vezes, você tem um baita potencial e, às vezes, você começa a se colocar para baixo. Você mesmo começa a se colocar para baixo. Então, eu quis trazer essa condição aí de você identificar pela sua autopesquisa, começar a potencializar mais e dar mais valor para os seus trafores, né? E aqui na parafatologia, na página 24, na quarta linha também, a condição de consim-cobaia multidimensional. Tá. Essa condição de consim-cobaia é assim, então, não é o professor está lá só dando aula, então me expus na sala de aula e está tudo certo, acabou, não vou para casa, tá tudo, acabou, enfim. Então, você está sempre está na vitrine, né? A gente se coloca nessa condição de estar na vitrine. Então, você está sempre sendo observado por consim ou por consciex. Então, isso aí é muito interessante. Em 2011, quando eu estava eu tinha recém entrado para o voluntariado, lá no início de 2011, e aí eu estava dando uma carona para um amigo meu e para uma amiga, tá? Que era ex-namorada do meu irmão. E aí eu estava dando carona e a menina estava dormindo, e aí eu comecei, o meu amigo é todo misto, começou a perguntar sobre energia, sobre isso, sobre aquilo. E eu comecei a conversar com ele, explicar sobre o que era o processo das energias e tudo mais, que a gente não precisava terceirizar o processo, enfim. Comecei a explicar para ele todo, e a gente ficou bastante tempo conversando. Aí teve a questão, teve um engarrafamento lá, a gente estava indo para viajando, teve um engarrafamento, aí o Gabriel, querendo tirar vantagem da situação, pegou ali pelo acostamento, passei por todo mundo e liberei e aí passei, né, tirei vantagem da situação. E aí passou, até achei que a menina estivesse dormindo, mas tudo bem. Aí no outro dia, meu irmão me contando. O Gabriel fala disso, fala de energia, fala daquele outro, mas cruza o engarrafamento. Aí eu falei, cara, como essa questão do exemplarismo é importante, e aí eu comecei a ver esse processo, assim, né? Gabriel? Desculpa. Então tá. Na fatologia, quinta linha, você coloca lá a tendência de seguir mimeticamente o plano de aula à risca. Você pode falar da tua experiência, principalmente eu vejo que os professores iniciantes eles têm mais dificuldade de soltar, né, com relação ao conteúdo. Isso é bem interessante que a primeira aula que eu fui dar foi então eu vinha vindo bem nas aulas treinos e tudo mais, estava me sentindo bem. Aí, na primeira aula, eu fui inventar de dar uma aula com slide. Aí, eu peguei aquele plano de aula e coloquei tudo no slide. Então, a aula foi
Assim, foi um fiasco, né? Foi um papelão. Então, porque eu li assim o que estava escrito, eu fiquei totalmente ligado àquele plano de aula. Então, aí eu comecei a fazer uma técnica de pegar ali o conteúdo, algumas coisas que são importantes para o tema, mas o mais importante que eu vejo é, antes da aula, antes da palestra, enfim, jogar energia para a turma, se nem conhece a turma, jogar energia, começar a fazer o acoplamento, tanto das consins como com as consciex, e você tem um aprofundamento. Aí começam a vir as ideias, começam a vir aqueles processos, e você cria o seu plano de aula aí. Então, assim, mas não quer dizer que daí determinada demanda surgir na palestra, na aula, enfim, você não vai ter que assistir aquela demanda. Então, isso é que eu trouxe, de você não ficar limitado somente àquilo que você tinha se programado para fazer, né? Então, vejo assim, que todo mundo tem experiência. Como é que eu já vivencio o processo? Como é que eu já vejo essa questão das bioenergias, por exemplo? E começa a colocar na sua prática, que aí vem a questão da teática, né? Teoria e prática. Você já tomou assinatura com alguém da plateia? Sabe o que é tomar assinatura? Eu aqui tomei assinatura com o Adélio, com o Arlindo. Isso é que se chama tomar assinatura. A gente marca alguém e ele serve de J. Cristo, ajuda você. O Arlindo, por exemplo, ele é que suspende a bola para mim, eu suspendo a bola para ele. O Adélio é a mesma coisa. Isso é que é tomar assinatura. Isso aí é importante. É o gancho. Pode falar. Gabriel, na página 25, em neossinapsologia, a última neossinapse, você podia explicar a substituição das retrosinapses trafaristas por neossinapses traforistas? É aquela condição que a gente vinha falando. Então, todo mundo tem trafares e trafores. Tá? Então, às vezes a pessoa que fica se auto-vitimizando, só vê os seus trafares e não vê as suas potencialidades. Então, a pessoa é muito insegura com relação a isso. Então, a gente pegar e começar a utilizar mais nossos trafores para vencer determinados trafares, ajuda muito nisso daí. No meu caso, por exemplo, eu tinha alguns processos para trabalhar e aí eu utilizei uns trafores para potencializar isso daí, né? Que eu identifiquei que meu mega trafor, por exemplo, é a determinação. Então, o que eu preciso fazer para eliminar essa insegurança? Bom, então, vou usar a determinação para utilizar isso. É você começar a ver você mesmo numa condição maior que isso, né? Não, você tirar essa condição. E isso ajuda muito, e aí quando você se coloca na condição de assistente, muda tudo isso. Então, assim, para eu conseguir fazer um acoplamento mais forte, mais intenso para assistir com a equipe de amparo, então, o que eu preciso fazer? É aquela velha questão. Mais ajuda quem não atrapalha. Então, você conseguindo eliminar esses medos, esses melindres, você consegue assistir mais. Então, a questão das neossinapses é isso. É você valorizar os seus trafores. Pode comentar na efeitologia, dois efeitos. O efeito da desrepressão desassediadora, logo no final da primeira linha, e depois o efeito de servir de senha para os colegas de curso intermissivo? O efeito da desrepressão desassediadora. Então, quando você consegue eliminar orgulho, o ego, você se colocar naquela condição para realmente fazer assistência, né, você consegue desassediar o processo, você consegue fazer uma assistência de maior alto nível. Então, essa questão de conseguir esse acoplamento mais forte com a equipe de amparo. Então, essa questão de desreprimir. Porque, às vezes, está a equipe de amparo ali, estão os amparadores tentando entrar, tentando acoplar, fazer assistência, e você está lá, não, porque eu não posso parecer feio, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, está bloqueando todo o processo. Né? Então, isso aí. E a outra... Isso, a questão do efeito de servir de ciência. Então, é você se colocar naquela questão do sempre docente. Então, não é só porque, quando a gente está falando, sempre você pode estar assistindo alguém, você pode estar ajudando alguém e sendo ajudado. Então, essa questão de servir de senha, eu coloquei por dois motivos. O primeiro foi que
Já quando eu fui servir de senha, foi por um primo meu que era mais novo. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava com transferência de conhecimento, com espiritismo e tudo mais, e ele começou a me contar que ele fazia curso disso, daquilo, daquele outro. Aí eu falei, que esse guri, 14 anos, está me contando, né, aquela questão do preconceito. E aí ele me ensinou umas técnicas energéticas, a MBE, que eu comecei a fazer e comecei a me sentir muito bem. Eu falei, olha que legal, poder fazer técnicas que tu não precisa de ninguém para trabalhar energia por ti, tu pode ficar bem por ti. Eu comecei a fazer e comecei a me sentir muito bem, Aí passou uns 2 meses, mais ou menos, eu nunca tinha ido na instituição, enfim. E aí eu tive uma projeção consciente, e aquilo foi muito marcante. Quando eu retornei, saí anotando tudo, já me inscrevi no CIP, já comecei, aí potencializou. Então, ele serviu de senha, no caso, né? Então, a gente está sempre podendo servir de senha para alguém. Ontem mesmo, quando eu estava vindo do aeroporto para cá, de um táxi, vim conversando com um rapaz do táxi, e ele começou a me contar e tudo mais, que ele tinha isso, tinha projeção, as energias, só que ele não entendia muito do processo. E aí eu comecei a explicar para ele o que era o processo, que ele, então é isso que eu tenho, eu vou dar uma chegada ali então para pesquisar mais. Então é isso aí, a gente está sempre podendo servir de senha. Professor, o trabalho do Thomas Green Morton seria no campo da ectoplasmia? Aquela marca na testa, após suas manifestações, seria efeito colateral do excesso do uso das energias? Não, ali, ele é uma personalidade complexa, tem que examinar muito. Tem coisas positivas e também tem coisas que a gente tem que fazer restrição. Essa questão aí, ele trabalha muito com o problema da testa e outras coisas, como se eu tivesse um laboratório em casa mesmo. Eu examinei as coisas dele diretamente lá, no recinto dele, nas coisas todas. Era difícil. Atualmente eu não sei como é que ele está. Mas agora é lógico que o serviço dele devia ser de efeito físico. E muita coisa que eu trabalhou foi tudo na base de efeito físico. Mas havia muito aí, no caso, muito show, pirotecnia e outras coisas mais que tinha que dar desconto. No DAC, na página 51, quarta linha, comunicaciologia, poderia falar sobre a sala do espaço perdido nos mais diversos contextos? Não, o que a gente quer dizer aqui é justamente o processo. A sala do espaço perdido é quando você vai entrando em algum lugar, aquele recinto, antes de chegar no seu destino. Então, aqui eu digo o seguinte, no jornalismo, os bastidores são os mais importantes. No teatro, é a coxia atrás das cordas. A coxia do jornalista, off the records, é a manifestação comunicativa da boca para o ouvido. Em geral, grande parte das coisas mais sérias ocorre na sala dos passos perdidos na vida humana. Na maioria dos governos, o mais sério é a sala dos passos perdidos dos gabinetes. Outro exemplo, no Senado brasileiro existe o corredor largo, que também equivale à sala dos passos perdidos. Então, é a hora de você entrar lá no processo. Um dos lugares clássicos da sala dos passos perdidos é nas lojas maçônicas. Elas têm um local que é a antessala, que chega lá no recinto, dentro do processo, que é a sala dos passos perdidos. Agora, dentro desse processo, para contingenciamentologia, primeira linha, de que maneira otimizar a base intrafísica, a sala dos passos perdidos, personalíssima. Não, aí é a pessoa trabalhar com as energias no local que ela recebe as pessoas. Agora, o mais importante é ver o escritório onde ela trabalha mais para, por exemplo, fazer pensatas, refletir mais, escrever, digitar. Então, ela tem que ver qual o acesso do povo de fora, do exterior, àquele ambiente. É aí que é a sala dos passos perdidos. Eu, por exemplo, antes de chegar na minha casa, tenho um pequeno jardim, que tem coisas para criança. Agora, lá tem o seguinte, tem flores, folhagens, vasos de todo tipo,
bichinhos e pássaros também já feitos, mas que não são na realidade, tudo artificiais. Tem também vários tipos de aves e bichinho também. Tem até uma tartaruga lá, você está entendendo? Agora, junto existe um gato que é real, e ele está atrás de uma tela. Aquele ali também é um gato branco, grandão, que é o George. George quer dizer o Lord Byron, porque o Lord era chamado George Byron. Então ele é o George, é o Lord Byron, entende? E outra coisa, ele me vê à distância, ele começa a miar, entende? Ele é implicado com as coisas, ele é fora de série, a meninada gosta. Agora veja, isso faz uma espécie de sala dos passos perdidos, não só do meu escritório, mas da casa inteira. Então é muito importante uma entrada de uma casa. Vocês olham que a maioria das casas, elas são muito secas, são assim, frias, entende? Agora, é importante fazer isso aí, ainda mais aqui para nós que trabalhamos com a natureza. Qual é a ideia exata dessa sala, professor? É uma sala onde há uma pessoa vai se acostumando com o Holopensene? O que é essa? Não, é porque é o primeiro choque que a pessoa tem com as energias. É justamente vamos dizer, a antessala. Sim. É o preâmbulo de ter o contato com a energia. Entende? É aquele processo da soleira da porta também que eles gostam de falar. É justamente isso. Agora, às vezes, na arquitetura, o povo não sabe usar isso. Por exemplo, o alpendre é uma espécie de sala do espaço perdido da casa. Às vezes, logo depois do alpendre, tem a entrada para a sala de visitas. Tudo isso é importante. Então, a gente tem que ponderar bem em qualquer obra de arquitetura, a sala dos espaços perdidos, observando as energias do Holopensene, da atmosfera do lugar. Agora, eu aqui estou dando exemplo dessa situação. Eles é que perguntaram, mas a minha casa é um exemplo disso. Mas tem que chegar ali e ver aquela entrada. Agora, eu já contei aqui que tem um golpe nessa história, que é o seguinte: aquele vidro que tem lá na antessala, lá dentro, que ali tem uma pequena antessala, ele, de fora, ninguém vê que a gente está lá dentro. E lá de dentro eu posso ver tudo que tem lá fora. Então eu vejo a criança que vai lá brincar, a mãe que está vendo com a criança. Às vezes eu até saio lá depois que eu vejo para conversar com a criança e a mãe, porque está cheio de, vamos dizer, atrações para a criança, né? Tem um monte de coisinha pequena, um monte de passarinho pequenininho, tudo espalhado de casa pensado. Agora, o que é ruim nisso lá, só tem um. Devido a ter colocado o bicho e aquela porção de, vamos dizer, aves grandes, maiores que tem a opção de garça, você já viu de todo jeito, no chão, todo tipo. Aquilo lá afasta os passarinhos. Então, eles ficam com medo de chegar. O que vai mais é borboleta. Então, por exemplo, você coloca alpiste, raramente vai um passarinho para comer o alpiste, porque ele fica com medo dos outros bichos maiores que estão lá. Está entendendo? E outra coisa, existe também aqueles símbolos dos deuses disso, deuses daquilo, que são crianças, que estão carregando algum vaso, né, de um lado. Aquilo também, o passarinho pensa que aquilo está vivo. Aquilo serve de espantalho, entende? É o espantalho. Scarecrow. Então, essa sala dos passos perdidos seria uma sala de descompressão, onde você tem todo um tratamento para a pessoa. E para a pessoa se adaptar àquilo que ela vai encontrar logo na frente. Isso aí é importante. No caso, quando a sala é nossa, a gente pode criar, pode trabalhar com isso. Mas quando você vai num ambiente e você percebe essa sala dos passos perdidos, qual é a atitude que pode ter? Você vai trabalhar com energia nessa sala? Não, aí é preciso examinar para ver o que é que a pessoa faz. Por exemplo, a sala de passos perdidos, a prática e das mais difíceis que tem, é a sala de espera, por exemplo, de uma clínica. Aquilo ali é bravo, porque tem gente de todo tipo, e já é perigoso. Inclusive, você pode pegar uma porção de doença lá fora, e decidir com calma. Entende? Esses dias, por exemplo, eu fui fazer um exame de ouvido, e nós fomos 2 vezes, eu com o Pedro, a Cris, para esperar o povo. E lá a gente chega mais cedo, então você vê todo mundo que tem ali.
Tem gente de todo tipo. Essa é a sala de passos perdidos, das mais bravas que tem a sala de espera de médico. Entende? Então, isso, a pessoa que sabe como é que ela age, o que é que tem. Que esses lugares é igual ao hospital, você pode pegar doença ali. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que tem nisso, uma pessoa que vai ao hospital não deve estar pondo a mão em todo lugar. Entende? No caso do consultório do médico, interessante que ele mantenha sempre essa sala limpa. Ele, energeticamente, mantém essa sala... Não, o pior não é isso. O pior é quando é clínica, porque tem vários médicos, várias especialidades. Então, tem gente de todo tipo. E, às vezes, aquilo fica assim, ó, entupido. Porque não é toda sala de espera que tem muito espaço. Aqui em Foz, tem salas que são muito congestionadas. Você vai lá, se você passar 1 hora lá, você vê uma multidão, o povo em pé, tudo, tem de tudo. Não dá para todo mundo sentar para estar lendo revistinha da semana. Não dá. Nas empresas tem aquela famosa conversa de corredor. Seria mais ou menos, é mais ou menos local isso. Não, e as empresas, uma indústria, por exemplo, ela tem a rádio corredor. Exato. E a rádio chinelo. Quer dizer, a rádio tamanco. Peão, né? Que é a rádio tamanco, é aquela que eles conversam. Tudo isso também por causa do corredor. Mas existe o termo, é rádio corredor. E a origem desse termo, dos passos perdidos, por quê? Não, isso vem das iniciações, isso é da antiguidade. Ou por isso que a maçonaria usa, que a maçonaria é coisa antiga. Então, eles usam a sala dos passos perdidos. Por exemplo, antes da pessoa ser iniciada, ela passa para a sala dos passos perdidos. Agora, depois, ela pode se refletir que tem uma sala de reflexões, que é fechada, só para a pessoa ficar lá dentro. O que é interessante é o seguinte, que essa sala de reflexão, às vezes, ela tem água corrente, devido ao processo da energia. Isso aí é interessante. Agora, por exemplo, começa a acontecer tudo negativo numa loja se alguém atacar e colocar energia negativa na sala de reflexões, que é uma câmara de reflexões que eles chamam. Se ali piorar, o negócio dá para trás. Eu já limpei loja por causa disso. Tive que ir lá porque eu descobri que o negócio era na câmara de reflexões. Então, na hora de entender bem essa questão de amparo e assédio, e saber energia, dessa condição... E energia, tem que pensar em energia para ver todo tipo de cômodo. A pessoa é bom pensar em energia. Energia, incômodo, para ver como é que é. Senão o cômodo fica incômodo. Entendeu? Vocês entenderam, né? Cômodo é uma peça lá dentro, um quarto, um recinto. Observar, então, todas essas... Se a energia não for boa, o cômodo é incômodo. Então, vai criar problema a todo mundo. O importante é você observar, então, em todos os ambientes, o que seria a sala dos passos perdidos, a antessala mais importante. Sempre é bom ver. Sempre é bom. Para chegar esperto. Não né? só o dono de lá, como você que está visitando o local. Sempre é bom. Ok. Agora aqui, ó, Álvaro Betógrafo. Me tornei voluntário da Conscienciologia este mês e tenho a intenção de fazer itinerância no futuro próximo. Dentro da Definologia, na página 24, não pensa que eliminar medos e inseguranças são condições que serão firmadas no decorrer das experiências do professor ao longo do tempo? Poderia comentar mais sobre esse assunto? No caso, assim, ó, a pessoa já tem a predisposição, ela quer, já tem a vontade, então vamos em frente, vamos entrar nessa. A questão é assim, a gente não vai conseguir eliminar primeiro, que é bem a questão que a gente põe ali depois no mito, né, no mito, no ciclo, né, de assistir um pouquinho aqui, deixa eu só do assistente assistido aqui, tá? Que que na realidade assim, ó, você tem essa predisposição já, então você não precisa deixar tudo, então eu preciso eliminar tudo isso para depois começar a dar aula. Eu preciso saber tudo do projeciologia para depois começar a dar aula. É aquela questão do 880. Então você precisa saber tudo para depois começar a fazer assistência, para começar a dar aula. Você já pensou? Eu preciso saber tudo sobre o serenão para depois falar nisso. A pessoa nunca vai falar tão cedo. Essa vida não vai dar. Entende? É uma maior tolice isso aí. Você está certo de falar. Então, ele tá com razão nessa questão, que as experiências docentes, elas vão te dando a confiança, né, com a equipe de amparo, vão te dando esse processo todo. Então, vamos entrar nessa, que você tem, se você tem essa predisposição, vem com tudo aí, né? Agora, professor Gabriel,
Em Fatologia, página 24, quarta linha, poderia comentar a conscientização da autocensura pedagógica? Tá. Isso aqui é você observar o quanto que você tem de censuras, seja externo ou interno. Então, você levando para essa autopesquisa, eu trabalhei muito com essa questão da autoconfiança. Aí eu comecei a observar o seguinte. Então, o que é uma pessoa autoconfiante? Tá? Comecei a aprofundar. Porque tem pessoas que dizem que têm confiança e tudo mais, que para se sentirem seguras precisam menosprezar os outros. Então, essa pessoa é insegura. E outras pessoas que se colocam abaixo. Então, o caso todo é você se colocar no real quem você é. O quanto que o que o outro vai falar vai interferir em você. Então, vamos dar um exemplo. Me veio alguma crítica, alguma coisa, eu vou pegar, vou trazer para minha autopesquisa, vou aprofundar aquilo ali, mas se eu me deixar levar e, então fulano falou que eu sou assim, então é porque eu sou. Falou porque é assado, então eu sou. Então, tu é aquele Maria vai com as outras, né? Então, o objetivo é, realmente, você ver no seu atual nível evolutivo, onde o quanto você tem essa questão da autocensura pela sociedade, enfim. Agora, ó, ainda em Fatologia, página 24, sétima linha, logo depois, poderia explicar o descondicionamento da heteroaprovação? É essa questão que a gente estava falando com relação a isso. Então, você não ficar dependendo, para você ter as atitudes, para você fazer as coisas, você depender da heteroaprovação. Então quer dizer que eu só vou começar a dar aula de conscienciologia quando falarem que, olha, Gabriel, você tem que ir, você tem que fazer. Não. Então, o outro que te diz o que tem que fazer ou não. Né? Então, essa questão assim, você já antecipar isso aí. Você começar a ver por você os processos. Agora, escuta, você é um rapaz novo. Quantos anos você tem? 26. Então, conta o que é que você já fez até agora, de onde você veio, porque o povo aqui gosta disso. Antes que eles perguntem, o seu verbete está ótimo, parabéns pelo verbete, não é assim? Agora, fala o que é que você andou fazendo, porque você é moço, e está tão convicto das coisas, com 26 anos. 26 é agora que ele virou gente, que é agora que o cérebro está assentado. Deve-se de falar. Explica aí. Na realidade, eu acessei as ideias da conscienciologia em 2009, através desse meu primo, que começou a me passar as ideias e tudo mais. Daí eu fiz o curso, fiz o CIP e tudo mais, e aí passou um ano. Agora, você estudou o que até agora? Oficialmente? Sim. Eu sou técnico de turismo, estudo psicologia e trabalho na área de importação e exportação. Mas com açúcar assim até eu. 3 coisas aí. Com convergência, né? Turismo, veja bem. A questão do turismo me ajudou muito com essa questão. Ajudou demais, né? Por causa do contato. E aí, em 2010, que eu fui fazer o ECP1, início de 2011 eu fui fazer o ECP1, aí quando eu fiz o ECP1 foi o divisor de águas. Cara, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Esse é o cara. Cara é ele. Aí comecei... Agora uma coisa, você já notou que o turismo é igualzinho uma aula de campo? É um professor que fica dando aula de campo para o povo. Aula de campo é aquela que você sai para fazer o serviço, o trabalho, a pesquisa. Sai do laboratório e entra no campo. Turismo é isso. Então, por isso que estou falando, tem relação com tudo isso. É interessante isso aí. O outro que trabalha, às vezes, com turismo aí, mas a questão de... É bom você conversar com ele. É o Otto. Agora eu saí dessa área. O processo de poliglotismo. É interessante você ver aí como é que é. Vocês aprendem muito. Entre os turistas, às vezes, tem verdadeiros gênios. É preciso de ver. E tirar partido desse povo. Entende? Vale a pena. Então, vocês estão sabendo? Mais alguma pergunta para o professor? Vocês perguntam. Viu? Eu já dei os parabéns, igual pode perguntar qualquer coisa. Não é Gabriel. assim? Qual foi a ideia de você fazer esse verbete? Essa que é a outra segunda pergunta. Não, assim, até vamos colocar na questão do crescendo o artigo verbete, então. Eu já tinha experiência apresentando seminário de pesquisa, eu vinha apresentando, enfim. E aí surgiu um povo lá em Porto Alegre dizendo que a importância de escrever verbete, isso, aquilo.
Mas daí eu perguntei, como é que eu faço para escrever? Então, me deram um site, e eu mandei o e-mail, eu mandei, aí a Dulce lá já me mandava de novo, Gabriel, não é assim, não está na forma, para aprovar o tema. Para aprovar o tema. Aí mandou de eu conseguir. Aí quando eu achei esse tema, foi no CP1 que eu estava fazendo, estava treinando para monitor, e aí eu comecei a ver essa questão do CIP, da questão da repressão, e começou a vir essa ideia da desrepressão docente. Aí eu coloquei meta para escrever, falei, vou escrever, isso aí era em novembro, vou escrever em um mês. Aí coloquei ele para escrever em um mês, escrevi, e eu vinha para Foz. Aí a Dulce nem falou nada, a gente foi conversar sobre o verbete. Ela falou, Gabriel, precisamos dar um banho de loja nesse seu verbete. aí eu, tá, Dulce, tranquilo, vamos lá, vamos em frente. Aí ela me pontuou mais ou menos ali o que eu tinha que ajeitar, ajeitei, e aí estou aqui agora. Mas é interessante isso aí, começar a analisar esse processo o quanto que você já conhece do processo da conscienciologia, o que você já tem de ferramentas, a questão do professor teático. Amplia a sua abordagem das coisas, né? Fazer o verbete, né? Você sentiu isso? Sim. Né? Amplia. Sim. O negócio abre a cabeça. É muito bom, muito bom mesmo. Agora, Gabriel. A Dulce é boa, viu? Dulce é boa. Mas ela Gabriel, pode falar. a Graça aqui no B. Oi, parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu quero duas questões. Assim, no detalhismo, na página 26, em sindromeologia, tu citou várias síndromes ali, né? Na verdade, eu não vou focar em nenhuma delas, eu vou te questionar sobre o seguinte, tem uma que tu falou ali que chama mais atenção, até, que é a síndrome da interiorose. Mas, em contrapartida a isso, não sei se tu chegou a avaliar o que eu, denomino, por mim, assim, como a síndrome do professor cosmopolita, que é aquele professor que só dá aula lá no centro educacional, onde ele tem tudo mais otimizado, mais adequado. Ele não sai para itinerância. Eu queria saber se tu avaliou isso e, na tua questão pessoal, se tu já está implementando isso. E tem outra questão depois, tá? Mas nessa primeira aí. Tá. Porque a questão da interiorose é aquela pessoa fechada ao seu mundinho. Então, vem bem o que tu falou. Tá? Essa questão vem ali do laboratório, do Labicon itinerante do professor de conscienciologia. Que isso permite que você tenha uma outra abordagem, você consegue tirar... muitas vezes é você ali com a equipe de amparo para fazer assistência para todo mundo. Então, isso é uma ferramenta muito boa. A questão, eu já comecei a fazer itinerância, até foi charqueada, né, na tua terra, e já comecei com esse processo de itinerância. Achei muito bom mesmo, que você sente um amparo de função diferenciado, e você tem que estar mais atento também, isso aí que eu consegui perceber. E aí, a outra qual é, Graça? A outra questão que eu queria ver contigo para tu ampliar aqui na página 27, acabativa, no item 4 ali, quando tu fala na aula terapêutica. Você pode dar uma ampliada nesse conceito de aula terapêutica? Isso, na realidade, é um verbete, né, que até pode aprofundar mais, mas essa questão de você, com a TARES, você esclarecer o processo, você consegue, muitas vezes, antecipar muitas crises dos alunos, assim, para dar ferramentas para eles fazerem isso. Então, até pode aprofundar ali no verbete depois, mas eu vejo que é com relação a isso, assim, você passar essas ferramentas para o aluno, pesquisar por ele, enfim, mas você ter essa... conseguir fazer essa assistência, né? Que nem, então é isso que é o processo, então, enfim, não sei se fazer uma contribuição maior. Gabriel, Melissa, tu falou antes da questão de precisar saber tudo para daí ser professor de conscienciologia, falou no começo sobre a desmistificação da docência, né? Uhum. Eu gostaria que tu fizesse com isso tudo um paralelo, né? Uma comparação entre a mitologia, né, que relacionasse a mitologia, né, o mito de precisar ser veterano para fazer assistência, com a primeira teoriologia, a teoria do menos doente assistir o mais doente.
Então, essa questão do mito é aquela questão assim, quando eu tiver, como a gente estava falando antes, quando eu tiver em tal patamar, aí sim eu vou começar a fazer assistência. Quando eu ter determinado lugar, eu vou começar a assistir, aí eu vou fazer determinada coisa. Então, isso aí a gente já pode agora, qualquer pessoa já pode estar ajudando outras pessoas. Então, pela tua vivência pessoal, o que tu já entende do processo? E como que tu vai poder ajudar essas outras pessoas? E aí vem a questão do menos doente assistir o mais doente. Então, assim, na sua experiência, com certeza, você já pode ajudar a outra pessoa, que vai servir de senha até para a pessoa aprofundar por ela mesma. Então, tu falou da questão de superar as suas inseguranças, né? Isso, então, deve ter te ajudado nesse momento, né? Porque a gente sempre pode ajudar alguém, sim, assim como a gente também pode ser ajudado, né? E se colocar nessa questão na mini peça em um maxi mecanismo, e não numa maxi peça em um mini mecanismo. Então, assim, você é só uma peça ali para conseguir assistir aquelas outras consciências. O quanto mais você conseguir fazer esse acoplamento com a equipe de amparo, melhor vai ser. Então, é tirar esse processo todo e evitar de ficar tendo esse ego, né? Isso aí que eu quis trazer também. E vem bem aquela questão do ciclo, do crescendo, jejunice e veteranice também. Que daí eu abordei a questão seguinte. Porque então eu sou veterano, sou isso, sou aquilo. Não, na realidade eu vejo isso aí sempre como crescendo. Vai ter aquelas coisas que você vai ser veterano e vai ter aquelas coisas que você vai ser jejuno. Vamos dar um exemplo, um professor que é muito experiente na Conscienciologia, já dá aula, já deu bastante aula, e agora se tornou EPICOM. Então, ele está sendo jejuno nesse processo. Então, se você sempre você vai ter alguma coisa para você crescer, para você ampliar. Então, se você se colocar na posição de veterano, alguma coisa está errado com isso. Então, você tem que colocar assim, não, o que eu posso começar agora? O que eu posso aprofundar? Então, a gente vai... É isso aí, não sei se... Ficou ótimo, obrigada, parabéns. Professor Valdo, sim, aqui no seu lado esquerdo. Aqui. Queria puxar uma questão que eu fiquei pensativo em relação ao círculo mental somático de hoje, se for possível. Assim, a partir do debate de hoje, seria lógico a gente pensar, até pela ampliação da paralincologia que vem acontecendo, que o professor vem falando, que é possível que alguns de nós, ou muitos de nós, comecem a ter contatos com consciências mais lúcidas intrafisicamente, não necessariamente a partir da CCCI, mas, como o professor estava falando, um turista que vem, a pessoa recepciona e tal. A minha questão é, o que nós temos que prestar atenção para entender quando isso puder acontecer? Quais são os critérios que essas consciências mais lúcidas utilizam, observando o nosso comportamento, a nossa trajetória, para identificar quando é o momento de elas aparecerem e ter uma atuação mais pontual? Não, o processo todo é de interesse pelos temas. Você sabe, nós temos temas, vamos dizer, de alto interesse, os propósitos nossos. Isso atrai o povo pelo tema, o assunto, o objetivo. Então, o que se passa? Nessa hora, aparece gente que se interessa. Olha quanta gente não vem aqui. Olha os artistas que têm aparecido esse ano aqui. Olha o processo dos empreendedores que tem, a turma de executivo que aparece. Outro, gente da política, que não tem nada a ver conosco. Ele só ouviu falar. Tem gente que veio aqui por causa da placa que viu na rua. Então, isso tudo é importante a gente ver quem é que chega. E outra coisa... muitos jornalistas também que tem. Aqui, praticamente, quase toda semana tem um jornalista futucando, como eles chamam, futucando alguma coisa nossa. Tem uns que vêm que quer falar com fulano de tal, numa área tal. O outro quer vir por causa de uma coisa que ele viu no jardim. O outro vem por causa de um livro que teve. O outro vem devido a um curso. Isso tudo atrai. Agora, o problema todo é você ver essas pessoas e tirar partido disso. Agora, tem uns que não vêm, que você chama, convida, paga a viagem, que é o caso do Renzo Tosi, que a turma está chamando para o curso lá do estudo da obra. Pois é, heterocrítica. Eu estava pensando no seguinte sentido.
Quando o professor propõe lá nos 700 experimentos, como uma meta dos inversores aos 40 anos, a entrevista com o serenão, quem vai dar o ponto, vamos dizer, ou quem vai fazer essa caminhada para isso se possibilitar, provavelmente é o inversor que já ganhou já teve uma série de conquistas que possibilitou ter essa entrevista até para entender o que vai vai acontecer. Já tem o mérito. Já tem o mérito para isso. Qual que é o fator intraconsciencial desencadeador que o serenão observa numa situação dessa para fazer isso? A hora que ele chega num nível que apresenta muitas promessas, ou ele está muito predisposto a ampliar a interassistencialidade tarística de esclarecimento. Se ele se predispõe, ele se torna promissor. Quando ele tem essa capacidade de ser uma promessa que pode crescer, eles fazem investimento extrafísico de energia, de assistência, de melhoria do óleo pensante da pessoa. Isso é o óbvio, entendeu? Mas a coisa mais séria é ser promissor dentro da interassistencialidade tarística. Olha a lógica, vê se tem lógica. Agora, é muita gente que você vê que caminha para isso. Agora, a inversão, a turma tem que estudar mais isso para entender essa cadência, fluência natural dos fatos que levam a isso. Tinha que dar mais valor para isso. Isso falta. Nem sempre a turma tem noção da coisa dela. Isso tudo por que não tem noção? Porque são jovens. Jovem é cheio de energia, fica gastando energia com outras coisas secundárias. Então o jovem fica muito apegado à moldura da realidade. E ele esquece o conteúdo, você está entendendo, da mensagem. Isso tudo é preciso estar lembrando. Eu penso que quando organizar aí o processo o laboratório aí da serenologia, isso vai ajudar, o serenário. Quando o professor fala da cadência dos fatos, seria no seguinte sentido, veja se eu entendi bem. Existe uma série de sinais e fatores que já mostram que a pessoa está caminhando para isso, mas muitas vezes ela não vê. É isso? E outra coisa, você não precisa nem de perguntar, você já sabe pelo jeito. E com o tempo, isso se reflete no óleo pensene da pessoa. Esse óleo pensene não é só a aura, mas é a holosfera dela, o processo todo que está em torno dela. Então isso muda o modo dela abordar as coisas, o interesse, os assuntos que ela tem interesse, e tudo mais vai mudando. Agora, observa aqui o Gabriel, com 26 anos. É isso que aconteceu com ele. Isso aí tem assistência. Muito séria assistência. Ele falou do grupo que foi lá falar de verbete, né? Eu estava junto com o Marcelo quando a gente foi lá falar de verbete, e ele prontamente colocou, não, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Ele nos procurou no final, né? Pois é. E a gente voltou da viagem conversando, Agora, ele é de 2009, né? Mas ele nasceu em 2009. Em 2009 para agora tem 4 anos, né? A gente foi lá quando? Vai fazer 4 anos que ele está na infância conscienciológica. Não, mas então, a gente foi lá, foi o quê, Marcelo? Novembro ou dezembro? Acho, não sei, novembro do ano passado. E a gente voltou da viagem comentando, os inversores têm que ter mais a postura que o Gabriel está tendo. Você sabe, nós já tivemos aqui as nossas amigas aí, inclusive uma com 10 meses de... a Vera. 10 meses ela defendeu o verbete. Mas ter essa postura de encarar a situação. Isso é a fluência. Tem uns que tem uma fluência de lesma. Tem outros que é de Guará, de avião a jato. Você está entendendo? Então o problema é esse. É um exemplo. Tem que ver. O Gabriel está bem num nível bom. Né? 4 anos ele está defendendo o verbete. E jovem, 26, está tudo certo. Quer dizer, ele começou com 22. 22 ainda não é ninguém, está começando, está virando gente. Agora não, agora já virou gente. 26. Gabriel, na sua experiência aí de repressão docente, qual foi a experiência mais interessante que você teve com os amparadores em sala de aula? Essa é a terceira pergunta. É a terceira pergunta que se faz. Assim, desde que eu comecei a colocar esse processo da desrepressão, de conseguir fazer um aprofundamento maior, uma coisa que eu gosto de fazer é, antes, se eu vou dar uma aula, uma palestra, de chegar antes e aí eu começo a jogar energia, como até o professor estava falando antes. Eu jogo energia para a sala e começo a criar o campo. E isso aí potencializa que a equipe de amparo
trabalhe mais. Então, isso aí eu vejo que é muito interessante, que às vezes, quando você consegue fazer esse aprofundamento maior, você está jogando energia para a turma, para a pessoa, e aí vem aquele insight, você consegue visualizar aquele processo e consegue fazer uma assistência maior. Então, eu vejo que é isso, que são às vezes, nos mínimos detalhes, você consegue ter algum potencialização para psiquismo. Que foi o que você colocou na exemplologia, que no exemplo avançado, desrepressão docente avançado. Isso. Né? Dispor criteriosamente sala de aula, ideias tarísticas ocorridas em cima do lance, nas necessidades dos alunos. Você tem algum exemplo, um exemplo interessante aí que tenha acontecido, que você lembre agora? Ou... Tá. Pode. A questão teve assim, a questão da desrepressão básica é você trazer essa casuística pessoal. Então, já aconteceu várias vezes de trazer a casuística pessoal e aquela pessoa se abrir com esse processo. E aí faz todo o desassédio em cima daquela tua casuística pessoal. Tem outros momentos que você não está conseguindo ter uma abrangência maior naquela pessoa, né? E às vezes, aí surgiu já um determinado momento em que eu vi que a pessoa estava fechada e tudo mais, e aí eu tive essa visão, assim, essa questão do parapsiquismo, que abordou um tema sobre, eu nem me lembro, sério, questão de religião, alguma coisa assim, bem que a pessoa estava, assim, que veio esse insight. E eu comecei a abordar, né, eu comecei a abordar de uma forma sutil, assim, o processo, e aí essa pessoa se abriu. Então, eu vejo que ocorre muito isso aí comigo. Quando eu consigo fazer essa afinização mais forte, vem esses insights, e eu consigo potencializar essa questão do parapsiquismo também. E aí consegue assistir a turma. Então, é uma série de detalhes, assim, não vejo uma específica, assim. Em efeitologia, página 25, terceira linha, poderia falar sobre o efeito do acoplamento energético com o amparador? Essa questão, então, assim, como a gente estava falando antes, mais ajuda quem não atrapalha. Então, a equipe de amparo está ali tentando assistir aquela turma, está tentando fazer assistência, e você está todo reprimido no processo. Quando você consegue, né, trabalhando suas energias, tirar essa questão do ego, do orgulho, sair de cima do salto, ocorre essa potencialização da assistência. Então, ocorre isso que a gente estava falando antes, de você ter essas percepções parapsíquicas, você ter essa potencialização assistencial. Aí depois você sai, mas está tão bem agora. Depois, quando você sai da sala de aula, né, aí muda isso aí. Então, era aquilo que a gente estava falando antes. Poderia comentar em Paradoxologia, página 26, o paradoxo do saldo autoevolutivo ser fundamentado no saldo evolutivo dos assistidos? Tá. Essa questão é a seguinte, você vai dar aula de conscienciologia, então você já está dando aula há bastante tempo e tudo mais, e aí você fala, mas aí vão perguntar, né, como é que está a sua aula? Não, mas eu já dei muita aula, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E aí não passa nem pelo processo da autorreflexão, de como é que foi aquela tua aula, aquela aula que tu deu. Será que você potencializou ao máximo aquela assistência para aqueles alunos conseguirem assimilar mais o conteúdo? E aí então você começa a observar a questão do líder, você como líder do processo. O que eu vejo que é a questão do líder? É você possibilitar ferramentas para as outras pessoas que estão começando ali, que estão aprendendo o processo, conseguirem fazer assistência para o grupo delas também. Então, a gente está nesse grupão aí evolutivo que você tá aí, então é nesse processo que eu quis falar. E aí vem a questão que o professor da pré-intermissiologia, que o professor Valdo abordou, você ser o líder daquele seu grupo, fazer assistência na barotrosfera e tudo mais. Então, aí eu vejo que já é o treino para isso. Professor, para eu fazer psicometria com um objeto, tem que exteriorizar a energia para ele e depois absorver com a energia, com a intenção de captar as informações? Sim, o problema é esse. Agora, é bom, se o objeto é pequeno, é bom você envolver esse objeto, ou pegar na mão e sentir o processo. A sensação, a primeira que você tem que ver é o seguinte, é positiva ou negativa? E depois você vai vendo os detalhes. Agora, faça isso com objetos diferentes, pequenos, para depois você trabalhar com os processos maiores.
Mais tarde você pode fazer com ambiente, uma peça, um quarto, uma casa, um ambiente. É assim que a pessoa aprende a trabalhar com os processos de assombramento, de poltergeist e outras coisas mais. Professor Gabriel, na página 25, em binomiologia, pode ampliar mais sobre egão, orgulho? Travando a comunicação assistencial. Então, essa questão, assim, você tem aquela condição do ego, você acha que está na sala de aula lá para ficar aparecendo mais do que os outros, que você, enfim, você se sente a última bolachinha do pacote. Então, que está travando a comunicação assistencial, é isso aí. Você eliminar isso aí para conseguir fazer uma assistência de mais alto nível. Então, você se colocar naquela condição de mini peça mesmo. Escuta, o nosso amigo está tentando falar faz 40 minutos, eu marquei. Faz favor, fala aí o que você quer. Obrigado. No tratamento do transtorno bipolar é usado muitas vezes o lítio, né, o carbonato de lítio. Eu uso o lítio, mas a minha irmã, segundo o médico dela, não está sendo bom para, quer dizer, não foi bom para ela. Né, minha pergunta é a seguinte: na opinião do senhor, né, já é ultrapassado o tratamento com lítio ou muitas vezes tem que analisar o caso? Não, ao que eu sei, ainda tem casos que o lítio é indicado, sim. Outra coisa, o lítio pode ajudar muita gente. Evita suicídio, faz uma opção de coisa, não é de julgar fora assim, não. O problema todo é que tem que estudar muito a aplicação. Naquele caso especial, a pessoa, como é que é? Nós não estamos com nenhum dos nossos psiquiatras aqui hoje, mas seria bom ouvir a opinião dos psiquiatras nossos. Nós temos vários aqui, né? Você sabe. Sim. Mas não é coisa de julgar fora, não. Eu acho que eles ainda não deram aposentadoria para o lítio, não. O processo é... Hein? Quem é? Ele está aí, ó. É bom sempre ver um especialista aí do caso, nós temos vários. Não, o lítio ainda é o melhor tratamento, que a gente considera o padrão ouro. Ele é relativamente poucos efeitos colaterais e que dá a resposta na maioria dos casos. Sim. A questão é que, como tem muito apelo da indústria, né, o lítio ainda é barato. Sim. E os medicamentos novos eles são mais caros, então se fala muito de medicação nova. Eu me dei muito bem com o lítio, né? Por isso que essa minha forçando assim, ela usa o lítio, mas ela não quer. Claro assim, não vai servir para todo mundo, mas... Sim, não, é que ela tem, né? Já foi detectado que ela tem também o transtorno bipolar, né? Mas dá para a gente considerar assim o tratamento de escolha. Se você puder usar o lítio, é melhor. Obrigado. Tá ótimo. Gabriel, aqui no B. Na patologia, na quarta linha de baixo para cima, você coloca a mudança de patamar evolutivo. Depois, na página 25, em efeitologia, na segunda linha, você coloca o efeito da mudança de patamar. Eu vejo que essa mudança foi bem relevante na sua experiência. Então, eu queria que você fizesse um cotejo do seu tema, né? Como é que ele colaborou nessa mudança aí. Tá. Essa questão da mudança de patamar é isso aí. A partir do momento que você começa a se colocar nessa condição do exemplarismo, você começa a mudar muitas atitudes suas. Então, se eu for ver, desde que eu comecei lá, o processo voluntariado, a docência, lá em 2011, eu mudei muita coisa, então me propicia essa mudança de patamar. Então, quando você se coloca em uma tarefa, um desafio de dar aula, enfim, e abordar outras coisas, você começa a ver essa questão do exemplarismo mesmo. Então, faz com que você mude o seu patamar evolutivo. Aí você começa a analisar, olha, quanta coisa eu mudei. Então, por isso que o interessante disso aí é sempre a gente estar se colocando em desafio, né? Tá, fiz isso aqui agora, tá, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer depois? Isso aí que eu vejo que é interessante. Mas, Rafael, você acha que todas as pessoas que se propõem à docência, que dão aula, elas conseguem fazer essa mudança, como você está falando? Aí, cada caso é um caso. O que eu vejo, assim, é você identificar e trazer para a sua autopesquisa mesmo, se você está seguindo aquilo muitas vezes que te falaram, você simplesmente é um robô que pegou aquelas informações e passou, ou se você está tendo a questão da teática, a teoria e a prática, né? Então, aqui é aquela questão de tentar adquirir experiência apenas lendo a teoria, é como tentar matar a fome
só lendo o cardápio, né? Então, essa questão assim, de você ser aquele professor teático, aquele professor pesquisador. Isso que eu acho que é interessante. E não ficar melindrado, porque eu já não tive essa experiência, já não tive aquilo, aquele outro. Mas dentro da sua experiência, do seu atual nível evolutivo, o que você já experiencia? Isso que você já experiencia, você já consegue passar, você já consegue ajudar alguém? Se você for analisar, provavelmente sim. E aí você começa a ver o que você precisa fazer para ajustar isso. Aqui na página 25 também, em tecnologia, a última técnica que você coloca é a técnica de nenhum dia sem linha. Como é que está o seu trabalho, já que você está colocando o seu primeiro verbete hoje, né? Uhum. Você está chegando bem novo aqui. Isso é uma técnica que eu achei bem interessante, que é você não ficar nenhum dia sem autopesquisa, sem escrever alguma coisa. Então, assim, o próximo passo aqui que eu já estou escrevendo é um verbete sobre o comprometimento assistencial, da importância da gente realmente se comprometer com o processo da assistência e tudo mais. A gente está ali, então eu gosto de estar escrevendo sempre. A gente vai apresentar agora um seminário de pesquisas, o grupo Greenvex lá de Porto Alegre, a gente vai apresentar no dia 13 de abril agora. Então, a questão é sempre não ficar parado nunca, sempre escrevendo alguma coisa, sempre aprofundando, trazendo autopesquisa. Isso eu acho que é interessante. E aí, nessa questão, você começa a identificar o seguinte, por exemplo, uma coisa que me incomoda no outro, o que eu tenho que trabalhar em mim, aquele processo. Isso é uma coisa que eu estou fazendo muito. Então, sempre trago para o meu processo de autopesquisa. Qualquer coisa que a pessoa falou que me incomodou, eu anoto, trago para a minha pesquisa e procuro aprofundar. Então, isso eu acho uma coisa bem interessante. E você ficar nenhum dia sem linha, é isso aí. Você está sempre se colocando em desafio, sempre potencializando a questão da autopesquisa. Obrigada. Professor Waldo, no dicionário, aqui no premisso, na página 50, para a percepciologia, você poderia dar uma explicada um pouquinho melhor naquela primeira sentença ali? As estruturas assemelhadas dos holopensênios humanos atuais com as das vidas prévias predispõem as autorretrocognições na linha do valor evolutivo das formas holopensênicas. Em geral, em todo holopensênio hostil existem heteroassédios no universo da abordagem às para-realidades. Se o holopensênio está degringolado e apresenta fissuras brabas para você, o mais inteligente é aguentar a barra sem ficar babaca. Babaca, aí, no caso, é pamonha, boboca, no ambiente, ou medrar. Permaneça por cima da carne seca. Exteriorize suas energias conscienciais confiantemente, e a atmosfera mudará para melhor. Dentro desse processo, se a pessoa se acovarda, os assediadores tomam conta dela. Então, é necessário que a pessoa reaja. É aquele negócio que eu já expliquei aí muitas vezes sobre a pusilanimidade. Isso é uma das coisas mais lastimáveis que a gente vê por aí. A pessoa fez o curso intermissivo, ela vem com a corda toda, mas ainda está jovem e está enfrentando tudo. Na hora, então, que ela começa a realizar alguma coisa dentro da ProEx dela, os amparadores localizam e identificam quem é ela. Os assediadores. Então, aquele povo que está, os bandoleiros extrafísicos. Então, na hora que acontece isso, eles começam a fazer pressão, a pessoa sente. Ela já não tem aquela liberdade de expressão, de pensamento, vê que tem alguma coisa carregada no ambiente. Aí ela se retrai. Na hora que ela se retrai, vem a pusilanimidade, o medo. Ela medra, como a gente chama. Aí dá tudo para trás. O negócio vai dar na cabeça dela. É a hora dela reagir, exteriorizar a energia, ter confiança no amparo, sentir a presença do amparador, em vez de dar ouvidos para o assediador. Entende? Então, a hora que ela percebe a pressão, é a hora que ela tem que atuar. É a hora que ela tem que reagir. E, às vezes, é nessa hora que vê o fracasso. Isso, então, a gente tem que calcular. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que uma pessoa me pediu hoje, aí mandou aí, que eu recebi aqui, ó, estou com um pacote aqui de material, ó, estudo aqui, pedido, ó, eu acabei de receber. Um deles, por exemplo, aqui está dizendo o seguinte, que a pessoa explicou aqui, teletertuliano, e mandou os dados aqui para nós. Aqueles que eu analiso
Eu analisei e vi 3 ou 4 pontos que mostravam que o negócio é assédio. Então, falei que a pessoa é assediada. Olha, cuidado que isso é assédio. Abra o olho. Aquilo que eu falo, tem boi na linha, entrou goteira, tem alguma coisa. Agora, nesse caso aqui, a pessoa que estava seguindo lá escreveu, o outro escreveu, que ele ouviu aquilo e não quis saber da Conscienciologia. Foi embora. Vai piorar tudo em cima dele. Que a gente clareou, na hora que mexeu no orgulho dele, de falar. Eu não falei o nome da pessoa, ninguém sabe quem ele é. Mas ele sentiu ferido por uma coisa até indireta, que eu estou tentando ajudar. Então, nós ficamos livres dele temporariamente. Deve ser uma consréu braba. Você está entendendo? Porque o cara desse jeito, só de ouvir isso, ele virou as costas e não quer saber de nada. Agora, a pessoa que é amiga dele escreveu, falando, ó, coloca ele aí, por favor, põe aí na TENEPS, vamos ver o que a gente faz com ele. Mas o caso dele é pior do que eu falei. Se ele tirou o corpo fora, mostra que ele já está com possessão. Geralmente é assim. Agora, como é que funciona a contingenciologia, professor, naquela questão da primeira sentença, das estruturas do Holopensene atual, com as vidas prévias, né, predispondo a autorretrocognição na linha de valor evolutivo. Como é que a gente poderia resumir essa sentença? Como é que o senhor resumiria essa frase? O problema todo é o seguinte, você tem que ver se a pessoa ela tem alguma conotação com o ambiente que ela está vivendo hoje, conotação que vem de vidas anteriores, ela tem que constatar, averiguar, fazer uma pesquisa, o que ela já teve de contato com aquilo. Isso mostra também, às vezes, até a vida anterior dela, que ela passou naquele lugar. Então, tem uma forma holopensênica que aquilo está dando, é bem-vinda para ela. Aquilo acolhe ela. Você está entendendo? Há um acolhimento da pessoa. Aquele ambiente, a pessoa entra lá e sente que ela está sendo confortada pelo ambiente. Isso mostra que ela teve experiência no ambiente antes. É isso aí que a pessoa tem que começar a entender. Então, é valorizar as formas holopensênicas. Mas para isso ela tem que ver as energias, tem que começar a dominar o estado vibracional, saber como é que é a situação. Agora, isso é matemático, entendeu? É só seguir, isso não tem erro. É muita gente que já passou por isso e muita gente ainda vai passar por isso assim. A forma holopensênica é extremamente valiosa, mas a maioria ainda está comendo poeira por aí, ainda não entendeu nada. Demora até chegar lá. Então a ideia aqui é observar, ficar atento, perceber as formas holopensênicas e usá-las, né? E passar a pentear o pente fino, ver os detalhes da coisa. Entende? Ok. Agora, professor Gabriel, qualquer consim pode receber amparo dos professores da Conscienciologia? Sim. Sim. Você querendo, pode expor mais, que a pessoa está perguntando isso aí. Na questão, sempre tem que ver qual é a cidade da pessoa. Tem palestras públicas frequentes, eu posso falar ali pelo exemplo aqui de Foz, ou lá em Porto Alegre mesmo. Tem as palestras públicas onde são abordados determinados temas, é aberto ao público, tem, na questão do IPC, tem os seminários de pesquisa também, que é aberto ao público, e qualquer pessoa pode ir, pode perguntar o que quiser, pode, enfim... É aberto ao público e depois, se a pessoa quiser aprofundar mais, aí tem os cursos de entrada que ela pode fazer também. Aqui. E daí tem o site www.ipc.org também. É isso, professor. Gabriel, tudo bom? Aqui em cima é o Marcelo. Eu tenho uma dúvida sobre, uma curiosidade sobre a sua vivência. Você falou que já estuda a Conscienciologia em média de uns 4 anos. E quando você se sentiu apto a começar essa parte de lecionar coisas derivadas da Conscienciologia? Sim. Teve alguma experiência ou simplesmente você foi se qualificando e se sentiu totalmente vontade de fazer isso? Assim, ó, a questão, até eu coloquei aqui no Crescendo, que eram os cursos, né, que eu fiz. Então, assim, eu acessei as ideias em 2009. Aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos,
parado no processo. Depois, em 2011, que eu fiz o ECP1, que eu comecei a potencializar essa questão de entrar para o voluntariado e tudo mais. Depois que eu fiz o Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que é o ECP2, que aí eu tive acesso a essa questão da minha paraprocedência, mais aprofundada ainda, que daí eu comecei a querer aprofundar no processo da docência, né, da aula e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo? Tem muita gente que fala assim, ah, Gabriel, mas eu estou com isso, estou com... É que aquela questão do foco no assédio e foco no amparo. Então, quando a pessoa vai dar uma aula ou vai dar uma palestra, a pessoa que está com medo, ela fica focando na questão do assédio. Ah, porque vai ter muito assédio, vai ter isso, vai ter aquilo, eu não vou me colocar em desafio. Então, tem a questão toda da questão do amparo também, que tem essa equipe de amparo junto com você. Então, você fica focando no assédio, vai pelo ralo, né, se você fica fazendo essa questão. Agora, sim, uma coisa que eu costumo dizer também é que a pessoa vem pedir, mas o que tem que fazer e tudo mais. Olha, um bom exemplo é a questão do seminário de pesquisa, você se colocar a sua autopesquisa, e do chão não passa, né? Só se você tiver projetado. Então, vai em frente, sem melindres. Obrigado. Gabriel. Escrever verbete. Gabriel, é isso que quando você diz em fatologia, na terceira página, autoaceitação docente, quando que ocorreu para ti a autoaceitação? Tipo, agora eu tenho condições, eu posso ser professor de conscienciologia. Olha, uma coisa que eu vejo é que o professor, ele já vem feito, no caso. Tem que dar algumas adaptadas ali, alguns processos, mas ele já vem feito. Porque, assim, se tu começar a pensar no teu curso intermissivo, será que no teu curso intermissivo tu programou que tu ia dar aula, que tu ia fazer essa assistência mais ampliada para as pessoas? Então, eu vejo que é tu começar a ter essas retropensalidades e ver o potencial. Mas essa questão da autoaceitação é isso aí. Você se colocar de frente, né, ter a aceitação à sua paraprocedência e assumir essa responsabilidade assistencial, porque o que você já sabe, se você não está passando para o outro, então você está... Gabriel, aqui no ar, você classificou a especialidade como parapedagogia, né? Uhum. Agora, na página 25, eu queria entender em colegiologia, por que você colocou o primeiro colégio invisível dos consciencioterapeutas? É a questão do efeito da aula para o professor e para o aluno? Uhum. Olha, eu não pensei nessa possibilidade, assim, né? O que eu trouxe é essa questão de você estar aprofundando o processo, mas eu não cheguei a... eu não coloquei eu não cheguei a identificar essa questão do parapedagogia ou ordem, alguma coisa assim. Não consegui identificar isso aí. É que durante uma fala você abordou essa questão que a aula é terapêutica. Uhum. Então eu fiz essa conexão, Mas, assim, essa questão do colégio invisível dos consciencioterapeutas, qual seria o significado aqui no verbete? Qual a relação? Qual é o foco? Uhum. Essa questão de pesquisar mesmo o processo, né? De ir a fundo na nossa autopesquisa. O que é esse colégio a colegiologia? São um grupo de pessoas que trocam informações sobre determinados temas. E essa questão da consciencioterapia é isso aí, você fazer essa reciclagem mais aprofundada no processo, colocar o dedo na ferida né? Então eu vejo que é mais ou menos por aí, mas eu não tinha aprofundado muito essa questão do... Né? A questão do preparo para a docência é isso aí, você está sempre se pesquisando, você está se colocando em desafio mesmo. Uhum. E é muito teático esse processo de você dar aula, porque você está falando ali, mas você está aprendendo também. Então, a partir do momento que você está assistindo, você está sendo assistido também. E muitas vezes o professor é muito mais assistido do que o próprio aluno. Então, isso aí é uma interação muito interessante o processo. Mas você tem que estar aberto realmente para se pesquisar, se ficar de frente realmente com a sua realidade. Ok, obrigada. Gabriel, Melissa. Você colocou vários itens aqui no voluntariologia. Tu é voluntário do EPC lá em Porto Alegre, né? Sim. Qual foi a tua atividade de voluntariado que tu vê
como melhor, que melhorou assim essa tua questão da desrepressão docente, que te ajudou nessa questão de coragem, de enfrentamento, autoenfrentamento, né, para a docência, a área de voluntariado que tu já atuou? Olha, eu atualmente sou voluntário da mídia, então faço parte da mídia. Quando vai professor lá, enfim, eu vou atrás das mídias para eles conseguirem ter acesso. Então acho que isso aí é uma coisa bem importante, que você fica com contato direto, né, com essa questão da assistência, enfim. E é muito interessante o amparo de função que você sente fazendo esse trabalho. Então a gente conseguiu fazer algumas atividades lá que foram bem interessantes e você sente muito o ambiente amparado mesmo. Mas eu não tinha visto esse processo do voluntário com a desrepressão, não tinha feito esse link. O que eu mais vi, a questão do voluntariado, é a questão do voluntariado compromissado. Então, realmente, não é você estar fazendo só uma atividade ali, porque você tem que fazer, e sim você está compromissado com aquele processo multidimensional, aquele maxi-mecanismo. Então, isso eu vejo que é bem interessante, né, você se colocar nessa condição. Mas as instituições têm muitas técnicas que você pode utilizar para reprimir o processo, né? Então é bem interessante, assim. E a questão dos professores orientadores também, quando você quer fazer uma pesquisa, quando você quer ter maior abrangência, eles estão dando todo o suporte ali, né? Então, atualmente agora eu estou atuando como PO também, isso aí foi uma coisa que eu vi que mexeu bastante, porque já muda também toda a questão do amparo de função, você começa a perceber mais o outro, começa a ter aqueles insights, eu achei isso aí bem legal. Gabriel, uma vez eu estava no ECP1 e aí, dentre lá as discussões, sempre voltava o assunto da docência. Então, docência para lá, docência para cá, até que, numa certa altura, uma das alunas perguntou: então quer dizer que, para eu evoluir, eu vou ter que ser professor, eu vou ter que entrar na docência conscienciológica? Aí, queria saber sua opinião nesse sentido. O que você pensa a respeito? O que eu acho interessante é assim, começar a observar o que está por trás disso. Por que a pessoa não quer se expor? Né? O que está por trás disso? Não é a questão, ela pode total liberdade ela vai evoluir, enfim, de outras maneiras. Mas o interessante é levar para a pesquisa. O que está por trás disso aí? Por que eu não quero me expor? Quais são os meus melindres? O que eu tenho esse processo de repressão? Daí você começa a analisar, ver que tem alguma coisa por trás disso. Então é uma hipótese aí para ser lançada. E você acha que a docência ela pode funcionar como um acelerador nesse caso? Porque a pessoa ela começa a se expor mesmo. E é aquela história que você falou agora há pouco, né? Ela precisa dar exemplo cada vez mais. Então, até certo ponto, é como isso alavanca a pessoa, impulsiona a pessoa. Você acha que nesse sentido pode ser, então, evolutivo, né? Sim, com certeza. E você trazendo sempre para aquele processo seu, né? Então, o que eu estou falando ali? E aí passa por aquele processo da autorreflexão que o outro professor trouxe outro dia aqui, falando de você começar sempre a refletir sobre o processo, né? O que você está aprendendo com aquilo? Será que eu estou falando só aquilo da boca para fora? Ou já estou colocando aquilo na prática? Já estou levando para o meu dia a dia também o processo? Então, isso aí faz toda a diferença. E aí, você eliminando, você começa a se perguntar: o quanto que o ego está atrapalhando na minha assistência? Isso é interessante começar sempre a perguntar. Quanto que está atrapalhando? Professor Valdo, só dando mais uma enfatizada naquela sala dos passos perdidos, né? O que seria interessante ter numa sala dessa em termos de arquitetura, em termos de urbanização? Não, a maioria dos lugares sempre tem que ter uma antessala, né? O ideal para tudo, né? Principalmente se aquele cômodo lá é um escritório, alguma coisa nesse sentido. Sempre é bom ter uma sala do espaço perdido. Por exemplo, se você tem o quarto da TENEPS, a antessala pode ser o próprio escritório, muitas vezes, para poder ser... Pode ser. Agora, pode ser também outros locais, por exemplo, a sala de jantar da pessoa, uma coisa qualquer, corredor, aí varia. Mas agora, o que eu estou falando é o seguinte: se você tem um cômodo de alto valor, e principalmente de serviço que você desenvolve ali para atender os outros e tudo mais, é bom ter uma sala do espaço perdido antes. Então, isso é uma regra.
Você tem que pensar numa sala dos passos perdidos quando você pensa em alguma coisa mais protegida, que haja Mas não é só proteção, é também para ajudar as pessoas que chegam, para esbater o choque do ambiente. Ela ia aos poucos. Então aquilo, vamos dizer, não dá para ela entrar de cara, por exemplo, no escritório. É bom que tenha uma coisa antes, com calma. Ela vê como é que é. Isso aqui é a antessala. A sala de recepção, então, onde está a secretária... A sala de recepção é justamente isso. Entende? Eu, por exemplo, eu estudei isso muito. Agora, ainda tive que aprender mais. Quando eu fui fazer meu curso e minhas pesquisas no Japão, aí na clínica lá do Sakurai, eles começaram a me mostrar como é que eu devia fazer o meu consultório no Brasil. Eu demorei uns 6 meses para montar o consultório do jeito que ele falou. Mas também foi um desbronco, aquilo atraía. Tinha gente que ia lá no meu consultório só para ver o consultório, não era para me ver. Amigos meus, um monte de gente. Depois eles quiseram levar o consultório para a Rede Globo, lá, na ocasião. Aí o auditor falou, não leva, porque senão o imposto de renda vai perseguir você o tempo todo. Vai chamar a atenção demais. Então, nunca apareceu no meu consultório em nada. Eu evitava tirar fotografia, filmar, tirar tudo. Mas agora, a sala de espera não era grande. Mas agora, o que acontecia? Lá eu coloquei tudo do jeito que foi falado. Então, era um ambiente muito assim, convidativo, tranquilo, mas tinha uma série de fotos de vedetes do Takarazuka, que eram as donas que eu atendi no Japão, cada uma mais bonita do que a outra, você está entendendo? E com dedicatória para mim. Tudo foi eles falaram. Eu coloquei tudo com armação, tudo bonitinho. E trouxe também uma série de estatuetas que eram presas com um parafuso, e eu deixei tudo lá. E aquilo tinha luz indireta, para não esquentar nada, era tudo tranquilo. Agora, o melhor da história. O negócio era tão bom que um dia alguém lá, que eu não sei se foi uma ou duas pessoas, roubaram tudo. Levaram todas as estatuetas, tinha coisa de marfim, coisa de vários, tinha coisa de valor no meio. Mas tudo com parafuso. Eu falei assim, mas para tirar isso aqui, divide-se umas 2 ou 3 pessoas. Para tirar em pouco tempo, porque senão ia demorar 1 hora para fazer aquilo. E o negócio foi assim. Outra coisa, eu tinha 2 enfermeiras, ninguém viu quem é que entrou ali. Agora, levaram inclusive as fotos, a dedicatória para mim, das donas, porque eram muito bonitas, as fotos muito bonitas. Os caras aproveitaram tudo para levar. Só deixaram a luz indireta. Agora, veja, depois disso a gente fez até piada, né? Eu aí acertei mais ou menos a sala de espera, com o negócio todo. Já tinha alguns meses que eu estava trabalhando. Então foi alguém que foi lá, que viu, achou interessante, etc. Tal, esperou o horário, porque o meu consultório era em andar superior. Lá não tinha muita gente. Eu fui o primeiro a ir lá. Era o principal edifício de Copacabana na ocasião, sabe? Na Figueiredo Magalhães. E eu fui o primeiro inquilino que entrou lá. Depois disso, entraram dentistas, médicos, uma opção de gente. Mas eu arranjei andar muito alto, de propósito, tudo de caso pensado, de acordo com o Japão. Entende? Lá com a orientação de Tóquio. O senhor comentou a questão de água corrente, né? A água corrente pode ajudar no ambiente desse por causa da questão do desassédio também. Não, a água corrente é o que a gente usava, por exemplo, na Casa do Cinza, para os efeitos físicos da materialização. No local nós tínhamos uma pia com água corrente permanente. Entendeu? Aquilo para aumentar o processo da ectoplasmia do ambiente e manter também a temperatura da água fria. Plantas, por exemplo, num local desse seria interessante, tem algumas plantas? Não, a planta precisa ter cuidado, quando está fechado não é bom, é sempre fora. Entende? Porque dentro ela faz mal para a pessoa, devido aos processos nossos, de respiração, essa coisa toda, não é bom. Agora, fora, sim. Você olha como é que é a entrada lá de casa, você vai ter uma ideia. Atualmente tem até uma estátua do tamanho de uma pessoa aí. Você já viu na frente?
Tem uma estátua lá também. Mas nós ainda não colocamos nada lá dentro, que ela está lá, para aquelas deusas, né, da antiguidade. Ela está oferecendo alguma coisa ali com o processo de água, alguma coisa. Precisa arranjar alguma coisa no vaso que está na mão dela. A gente ainda não preencheu o vaso. É desse tipo. Nós temos todas elas, tem a Flora, Minerva, Ceres, tem tudo lá. Agora, tem umas que é da pequenininha, é do Zé. Isso foi a Marlene que arranjou para nós aí com ele. Entende? Agora, é interessante isso porque chama atenção para o povo ver como é que é, né? Tem uma delas aí também, logo no pátio, grandona, bonita, que aquela também é da natureza. Né? Aquela é bonita, muito bonita, bem feita. Mas é difícil a gente arranjar essas estátuas por aqui, não tem muita não. Vem tudo de fora, eles que faz a, sabe, importação do processo aí de outra cidade. Tem uma São de Santa Catarina, parece que lá tem. Eu quero arranjar umas maiores para colocar com calma. Agora, o que é interessante aí é o seguinte, é um monte de bichinho pequeno, passarinho, de pendurado, tudo tem um de plástico, outro de pano, de vários tipos, mas bem assim visível. Agora, a meninada vai lá e pega e leva para cá. O próprio som da água corrente, ele não chega a ser interessante, o som da água corrente, assim, o barulho da água corrente. Não, o som, em matéria de coisa, a gente deve evitar. Som é uma coisa, quanto mais silêncio você tem, é melhor, para melhorar o holopensene. O ideal, por exemplo, quando o processo é assim, e a pessoa já tem uma certa perspicácia em matéria de parapsiquismo, é ela ficar dentro de um cômodo que isole tudo, que seja calefatado, sabe, a calefação, e fechar tudo para ela não ouvir o barulho de fora. Agora, aí, às vezes, é preciso arranjar um ar-condicionado, ar-condicionado, um exaustor, e aquilo funcionar antes da pessoa chegar, para limpar o ambiente. Às vezes é necessário. Agora, tem pessoa, por exemplo, que só dorme bem se não tiver barulho nenhum. Aí na nossa casa nós temos um cômodo assim. A Graça, de vez em quando, dorme lá. Você está entendendo? Esse não escuta barulho de jeito nenhum. Ele é muito bem. E outra coisa, não tem problema de respiração, não. Tudo arrumadinho. Agora, tudo é bom estudar. O problema de cômodo, principalmente onde a pessoa trabalha, é muito importante. Meu escritório, por exemplo, ele é comprido, e não tem nada de sim demais, mas tem muita coisa lá dentro. Agora, uma coisa muito séria, que é bom a gente sempre falar, eu já falei isso aqui umas 2 vezes, seria bom falar mais uma vez. Na questão de limpeza de um cômodo, principalmente seu escritório, não deve fazer só limpar lá e ficar por isso. Isso é bobagem, não é assim não. O ideal é pegar um pano úmido e passar em cima de todos os móveis e condições que a pessoa tem. É o único jeito de limpar para diminuir o processo da alergia. Senão a pessoa chega lá e começa a espirrar. Se você vai para o seu escritório, você espirrou algum dia, olha bem isso. Então, um pano molhado, passe em cima de todas as superfícies que tenha, que sejam planas. Está entendendo? Agora, ó, se você acha que isso não existe, é fácil. Você pega uma lanterna e escurece o cômodo todo, vai ficar tudo preto. Você não está vendo nada, escuridão total. E chega a lanterna na quina dos móveis assim, ó, para ficar a metade da luz. Você vai ver a sujeirada que tem em cima da maioria das mesas. Mesa, armário, cadeira, o que você pensar. Agora, aquilo só sai com pano úmido. Agora, isso é que é aquele processo das partículas no ar, que é o movimento browniano. Agora, o que é interessante é a lanterna no escuro, porque aí você acaba com o argumento da pessoa. Então, esse negócio de você chegar e passar o dedo, isso não resolve. Isso é coisa de filme de Hollywood, isso é besteira, que o negócio de passar o dedo para ver se está sujo. Isso aí é quando o negócio está lá sem limpeza há 5 anos. Agora, o problema é essa limpeza das partículas que estão no ar e que a pessoa não vê.
Às vezes, por exemplo, a pessoa vê uma partícula ou outra. Por exemplo, ela entrou, ligou uma lâmpada no teto, mas ela vai para a cama e liga a lâmpada de cabeceira dela, pequenininha. Na hora que ela liga, ela vê uma coisa que andou, mas aquilo é um só, isso não resolve. Agora, se ela chegar, se ali tem um no ar, em cima, então, do lugar que está aquela lâmpada, deve ter uma porcariada. Agora, aquilo é muito importante você ver. Então, ali tem que pegar, levantar assim, ó, o objeto que está lá, passar o pano para limpar. Agora, ó, ninguém que limpa a casa faz isso desse modo, não. Isso tem que ser feito especificamente no carro. Eu, às vezes, peço para a Andréia, a Andréia que é especialista nisso, então ela limpa meu escritório de vez em quando, limpa tudo, em cima do armário, limpa tudo. Ali, durante muito tempo, eu não decidi usar o exaustor, porque fica limpinho, você não espirra. Pente fino. É o pente fino mesmo para valer. Agora, é pano úmido, em cima da face, quer dizer, a parte horizontal dos móveis e tudo que tem ali, precisa passar e limpar. Agora, ó, a sujeira, com o passar do tempo, você vai ver direitinho, não tem jeito. Agora, com lanterna, você, é o tira-tempo. Faz isso e olha seu escritório. É muito importante afastar o movimento browniano no ar, de onde a pessoa trabalha. Isso interfere no processo da ectoplasmia. Eu olho tudo isso aí, principalmente no meu quarto e no meu escritório. Em fatologia, na quinta linha de baixo para cima, tu colocou autoexposição profilática e heteroexposição assistencial. Tu pode falar um pouquinho sobre essas duas questões? Porque, então, a questão para esse processo da autopesquisa. Quando a gente começa a trazer essa questão da autopesquisa, que a gente vai se expor, né, a gente está evitando uma doença, evitando uma crise, enfim, né, quando a gente começa a antecipar esse processo. E a heteroexposição assistencial é aquele processo de você conseguir passar essas ferramentas para a pessoa pensar por ela mesma. Então, você consegue fazer assistência naquele grupo de pessoas. Então, nessa questão da heteroexposição, é isso que eu quis trazer, de você conseguir superar essas melindres, esse ego e tudo mais, para conseguir fazer uma heteroexposição para que as pessoas consigam perceber um pouco melhor, para consigam entender, e nada mais está fazendo é passar umas ferramentas para ela pensar por ela. Entendi. Eu tinha pensado, na verdade, pelo lado de autoexposição, a exposição da tua experiência, e heteroexposição, a exposição de algum, não citando o nome, né, em sala de aula, claro, mas, por exemplo, dando um exemplo de alguém que um dia eu conversei que fez isso assim, assim, e que fez lá pelo acostamento, mas não vou citar o nome da pessoa. Tu não chegou a pensar por esse lado? Não pensei, mas eu acho que está em cima do lance, acho que é bem interessante isso aí. De forma cosmoética, né? Sim, Usando claro. o exemplo do outro, pode esclarecer até, porque aproxima o aluno do professor, né? Do aluno, o aluno do professor. Claro. E aí abre para os alunos também começarem a trazer as experiências dele. Então, acho que quando tem esse abertismo, o processo muda todo. O encorajamento, né? De abertura. Sim. Mesmo. Por isso, quando você, se ele está falando ali, então eu vou trazer minha experiência também, vou conseguir falar. Então, abre muito para o aluno isso aí, faz esse rapport mais aprofundado. Obrigada. Gabriel, assim, tu falou muitas vezes sobre a questão do exemplarismo, né? Inclusive da mudança de patamar, ali que envolve a questão da autoobservação e a questão da cosmoética, especialmente, né? Então, a gente poderia, e tu fala assim que o professor não é só professor lá na sala de aula, tu falou essa questão aí, a gente poderia estar tratando assim que a docência também ela é 24 horas? Já pensa? Sim, se colocar nessa posição de sempre docente. Aí você está sempre... Porque é aquela questão, não é só na sala de aula que é o ambiente que você está fazendo assistência. Às vezes, você já começa a ter aquele rapport com as concierges, que você vai dar uma palestra, um curso, alguma coisa assim, algum tempo antes.
Então, você está sendo exemplo para elas. Então, se naquele caso que eu trouxe, do acostamento ali, quantas concierges já não estão observando, mas o Gabriel está falando isso, e aí é a oportunidade, muitas vezes, de conseguir fazer aquela assistência para aquelas concierges que estão lá há quanto tempo perdidas no processo. Então, isso aí eu vejo que a questão do sempre docente vem aí. Você sempre se colocar nessa condição. Muitas vezes, na Socinha, a gente é taxado até como otário, o bobo, né? Porque a gente não toma determinadas posturas que seriam as posturas dos espertos, né? Então, que tem essa questão da gente estar fazendo, tomando posicionamentos dentro dos nossos princípios cosmoéticos, né? Então, isso faz toda a diferença, né? E a gente bancar esse processo aí multidimensional, né? E eu vejo que uma coisa que é interessante é o teu posicionamento quanto a isso. Então, assim, se a pessoa está ali em cima do muro, murista, vai para um lado, vai para o outro, e ela não se posiciona, aí ela dá brecha para assédio, para isso, para aquilo. Então, a questão do posicionamento eu vejo que é fundamental nesse processo. Gabriel, nós esperamos mais algumas dezenas de verbetes seu. Você já tem algum encaminhado? Eu tenho, já está aprovado, é o comprometimento assistencial. Está vendo? O homem é uma fera. Vamos em frente, estamos esperando você. Os nossos comerciais. Obrigada. Bom, nesta tertúlia de hoje foram 70 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Jaime, segundo o Congresso Internacional de Intermissivistas, Flávia Evolucim, Cristiane, definição de especialidade, Jaqueline, curso, bolsões, holopensênicos e Melissa, CIP. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Informando que amanhã, ao final da tertúlia, nós anunciaremos o resultado do sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear 2 unidades do Manual da Verbiografia da Enciclopédia da Conscienciologia, manual gentilmente ofertado pela Pré-IC da Verbiografia. E também nós vamos sortear aí um curso oferecido pelo Intercamp de Natal, Rio Grande do Norte, que é o curso Inversão Mental Somática Interassistencial. Vai ocorrer 19 e 21 de abril em Natal, e os EPICONs são a Cristina Aracaque e o Rui Bueno. Então, você que é amigo da enciclopédia, está com a assinatura vencida, ou quer fazer adesão, ainda é tempo. Fazendo adesão hoje ou amanhã, e até as 10, 11 horas da manhã, você participa do sorteio. Então, tem muitos amigos ainda no mês de março, de fevereiro, ainda que não renovaram a assinatura, a gente convida aí para renovar. Basta ligar na recepção do SAEC até as 18 horas, hoje ou amanhã até as 11 horas, que você faz a sua adesão. Obrigado. Caro tertuliano e teletertuliano, o SAEC e a Apex convidam para o 2º Congresso Internacional de Intermissivistas, que realizará nos dias 12, 13 e 14 de julho. Será da forma presencial e EAD, né? À distância, você consegue fazer pela internet. Terá um campo bioenergético com o EPICON Frederico Gunning, no domingo pela manhã. Serão 13 congressistas de 9 e 6 diferentes. Ainda convidados 6 pré e 6, repetindo a data, são 12, 13 e 14 de julho. As inscrições são na recepção do SAEC ou informações pelo telefone 3525-2652, DDD 45 3525-2652. As inscrições também podem ser feitas pelo site da Apex, pelo PagSeguro, no site www.apexinternacional.org. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A Evolucim convida para a palestra A Importância do Exemplarismo Familiar no Período de Restringimento Infantil. Alguns tópicos serão abordados na palestra: o restringimento infantil, fases do porão consciencial, padrão familiar adquirido, metodologia de recuperação de cons e o somatório paragenética e genética. A palestra será hoje na sala da Evolucim no Discernimento, às 15 horas. Para quem não puder participar presencialmente, a palestra também será transmitida online, através do site da Evolucim, www.evolucim.com.br. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal.
Esse curso é um curso de 4 módulos, entre parceria entre a Apex, a Consus e o CAEC, e ele terá início no dia 26 de abril deste ano, daqui a um mês mais ou menos. E eu gostaria de falar um pouco sobre o segundo módulo, que é sobre a sociometria, que é um tema que eu venho estudando há alguns anos, e nesse módulo, vamos trabalhar com os alunos a elaboração de um gráfico, que é o sociograma pessoal, onde a pessoa irá mapear os vínculos que ela tem com as pessoas desde a infância, procurando lembrar e registrar o nome dessas pessoas e analisando a qualidade dessas relações interconscienciais. A partir dessas análises, espera-se que a pessoa consiga ter já uma ideia do público-alvo da sua PROEX. Maiores informações podem ser obtidas lá na recepção do CAEC, justamente com as inscrições. Obrigada. Boa tarde. Eu venho falar do curso Bolsões Holopensênicos, que ocorrerá dia 12 a 14 de abril aqui no CAEC. O curso ele visa contribuir na identificação do público-alvo assistencial do autopesquisador. Ele fornece ferramentas assistenciais na compreensão, na autocompreensão existencial e no heterorrespeito consciencial. São os grupos pelos quais nós já passamos em outras existências. Alguns objetivos seria propiciar a autolucidez interassistencial, contribuir na identificação dos bolsões predominantes, identificar os traços pessoais e grupais que se ressaltam nessas interrelações. Mais informações sobre esse curso no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Tertuliano e teletertuliano, residente em Foz do Iguaçu e região. Você gostaria de aprofundar os seus estudos na projeção consciente? Então, eu convido vocês para participarem do CIP, Curso Integrado de Projeciologia, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, iniciará no dia 1º de abril, na segunda-feira, e vai até o dia 10 de junho. Este curso acontecerá nas segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22 horas. Os professores serão professora Alba, professora Milena e professora Jaciara. Para mais informações, podem ligar para o número 45 2102 1448. Obrigada. O verbete da manhã é Mater Pensene Duplista, especialidade Duplologia, autor professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.